Oi, hoje é a nossa terceira aula e hoje eu vou ensinar dois tipos de maquiagem e vou começar a introduzir o uso do pincel. E para esse uso de pincel, eu gostaria de indicar para vocês alguns tipos. Eu separei esses três tipos aqui e aí vou explicar por que de cada um. Então vamos lá, vou pegar o chanfradinho primeiro. Você vê que todos eles têm uma superfície mais larguinha e uma mais estreitinha. Esse aqui é a mesma coisa, a cerda bem curtinha e com a lateral bem fininha. Esse aqui já é mais larguinho, mas também, ó, a lateral dele é bem fininha. Eu escolhi esses três pincéis porque o mesmo motivo deles serem de cerdas curtas e mais firmes. Eles não são daquela cerda que tombam assim na hora que você firma aqui em cima, não. Eles são bem firmezinhos assim, ó. E eles são bons de ter, não só para essas maquiagens, mas eles fazem dar um acabamento mais certinho, mais minucioso. Então, recomendo ter pelo menos um deles. Se for para escolher um deles, escolher esse, que esse aqui dá mais opção de acabamento. Então, o primeiro lado eu vou fazer começar a brincar de delinear. Não se desespere. Quem não tem muita prática com delinear, isso aqui é ótimo, por quê? Porque o lápis, naturalmente ele não dá muita definição de cara, assim, para quem não tem muita prática. E eu vou fazer aqui até meio grosseirinho para você ver que tem jeito e que não tem mistério, assim, é possível, é fácil e ele dá uma alongadinha no olho e é isso. Primeiro é esse delineado. Vamos lá. Lembra sempre de levantar a sobrancelha na altura do arqueado e puxar um pouquinho para o lado. Lembra que eu expliquei no vídeo passado? Isso faz toda a diferença. E aí a gente vai começar a colorir a raiz do cílio. Bem de levinho. E eu vou fazer isso na extensão todinha do cílio. Pode ir devagarinho, não precisa ir de uma vez com risco. Você pode começar desse lado de dentro, isso aí é muito de cada pessoa, porque as pessoas me perguntam, eu tenho que começar de dentro para fora, de fora para dentro. Em alguns casos isso é importante, esse movimento, mas cada um tem o seu costume. Desde que o costume dê certo, pode continuar fazendo. Aqui eu passo algumas técnicas que eu vejo que facilitam. Então, a gente pode ir fazendo traços pequenininhos. Se você não tem costume de fazer um traço direto, você pode ir fazendo pequenininho assim, ó. Bem pequenininho, com calma, com paciência. E aí, ó. Vai colorindo bem a raiz do cílio. Você vê que quando eu passo a ponta do lápis, eu faço isso com o cílio, ó. Bem na raiz mesmo. Ó. E aí eu vou puxando até o final dos pelinhos aqui, ó. E aí eu passo de novo. Não precisa passar além do formato do olho, vai até no final do cílio. Para quem tem olho meio caidinho, com uma inclinaçãozinha assim para fora e para baixo, esse finalzinho aqui, o ideal é não ir até o final do cílio, é dar uma distanciadinha, o cílio vai estar aqui, e aí no final, antes de terminar, dá uma distanciadinha assim, ó, porque isso vai dar a impressão que ele é um pouquinho mais mais elevado, porque quanto mais
você escurecer a raiz do cílio, se ele for caidinho, ele vai dar a impressão de estar mais caidinho. Então, o preto sempre realça o que já tem ali, né? Então, agora a gente vai pegar o pincel. Eu vou trabalhar agora com o chanfrado, porque ele já tem uma extensão aqui, já tem um traço. Então, ele já faz grande parte do serviço sozinho. Então, a gente encosta sempre a ponta maior no canto e puxa para fora, porque ele vai fazer esse movimento aqui. Se a gente fizer o contrário, a cerda vai meio que tropeçar. Então, ela vai pegar e não vai fazer o traço direito. Então, a gente tem que pegar o lado maior, onde vai começar o traço. Então, a gente pega aqui, ó, bem na pontinha e vai puxando devagar. Devagar. Ó. E aí, puxa um pouquinho para cima. Porque lembra do que eu falei do traço do lápis? Que a gente deixa ele mais concentrado e a gente espalha depois, porque ele concentra o pigmento e a gente tem uma extensão maior para trabalhar. Ó, de novo. Então, vou puxar de novo. Pode ir de traço pequeno, não precisa ir de uma vez. E outra coisa que facilita muito na hora que a gente vai maquiar o olho é apoiar bem o dedinho, principalmente o dedinho, mas se você quiser apoiar mais de um dedo, pode também. Eu prefiro apoiar um porque eu fico com os outros livres, ó. Eu faço esse movimento aqui, ó. E aí eu fico como se fosse um compasso. E isso não deixa a mão livre, e a mão livre sempre perde um pouco de firmeza no traço. Então, isso dá firmeza e isso aqui dá firmeza. Então, a gente pode fazer isso, ó, aos poucos, e aí você pode vir um pouquinho para o canto. Depois de traçar tudo, o pincel já vai estar com um pouquinho de pigmento, então dá para ser bem fininho aqui no canto. E estender um pouquinho mais do traço para fora. Ó, tá vendo como que fica certinho? E aí, se quiser reforçar esse traço, porque ele perde um pouquinho, fica meio acinzentado. Se quiser, tá? É uma opção. Pode reforçar de novo o traço, sem vir até aqui no canto, para aqui no fim do cílio. Ó, tá vendo que borrou um pouquinho aqui? Não tem problema. O pincel é uma magia. E aí a gente pega, aqui ele já tá com o restinho, né, de pigmento, a gente vai passar de novo por cima dele. Ó. Lembra disso aqui? Lembra do olho, do formato do olho mais caidinho, tem que terminar um pouco antes aqui, ó. Se meu olho fosse mais caidinho, eu teria que terminar assim, ó. Um pouquinho antes do vértice aqui e um pouquinho distante da raiz. E aí eu puxaria para fora. Dica importante para delinear os olhos. Se você não sabe qual que é o ângulo melhor do puxadinho, você vai fazer o seguinte exercício. Vou fazer esse aqui de frente. Você vai se olhar de frente para o espelho, deixa o olho bem aberto e vai marcar um ponto. Peraí que eu vou pegar um espelho aqui para vocês conseguirem ver direito. Peraí. Vai marcar um ponto onde você acha que é a inclinação ideal. Ó, vamos supor que seja aqui, tá? Vou fazer mais distante. Então, ó, fiz o pontinho. Isso é um exercício, não é para fazer toda hora. É para você acostumar com qual é o ângulo ideal para o seu rosto, para o seu olho. Então, você pode fazer teste de vários jeitos. Faz com um ângulo em um olho, com outro ângulo em outro.
para entender. Aí, ó, viu que ficou um pinguinho aqui? Então, daqui a gente liga até no fim do cílio. Só de exercício de ângulo, tá? Não precisa delinear esse tanto, não. É só um exercício mesmo. Então, ó, e aí eu vejo. Ficou bom? Não, não ficou bom. Aí a gente, eu gosto dele mais alongado um pouquinho e mais curto. Eu não gosto de um, pra mim, né? Pra mim, eu não gosto de um alongado muito comprido, mas tem quem goste. Então pode fazer aqui, ó. Aí eu vou olhar de novo e vou fazer isso. Outro ângulo e vou fazer de novo, ó. E aí puxo. Agora já tá num ângulo melhor para mim. Ele favorece o formato do meu olho. E aí o que você vai ver é se o traço tá favorecendo ou não. Isso é fácil de ver porque você vai falar, ai, fiquei com a cara meio torta, ai, fiquei meio cansada, ou ficou muito borrado. Agora, se ficar muito borrado, aí tira e começa de novo para você entender essa história do ângulo. Por exemplo, se eu fizer um ângulo, eu vou fazer aqui, depois eu apago, ó. Se eu tivesse escolhido esse ângulo aqui, sempre olhando de frente, viu? Isso é uma coisa importante. Vamos supor que eu escolhi aqui, bem grandão. Eu não preciso ligar até aqui, não. Eu só vou usar de referência esse ponto, igual aquela brincadeira de criança, liga os pontinhos, ó. Aí eu estico aqui como referência, né? Pego o final do cílio e vou nessa direção. Ó, aqui. Eu vou ligar até aqui só para vocês verem como que é esquisito, ó, quando fica errado o ângulo. Tá vendo como que não favorece esse ângulo para mim? Então é essa história que você vai ver na hora que você for fazer o teste. E agora vamos voltar ao delineado aqui. Vou pegar uma base para tirar o excesso. Isso pode acontecer também. Lembra da nossa borrachinha? Eu vou falar isso 1.000.000 de vezes, né? Porque senão vocês não guardam. Ou se guardar, melhor ainda, porque aí não sai da cabeça mesmo. Primeiro eu vou tirar isso aqui, que eu não quero nada disso aqui. Por enquanto, não quero nada nesse olho. E aqui eu vou corrigir. Vou tirar um excesso. E aí é bom que você já vai ver como que pode consertar se você errar a grossura do traço ou se errar o ângulo. Você pode, lembra, sobrancelha, cantinho para fora, gira o cotonete, gira o cotonete. E ó, e aí vai limpando. Eu quero um traço mais curto e mais fino, então eu vou limpar devagarinho, bem no traço mesmo, ó. Ó como que já melhora. Muito bem. Então, agora eu vou puxar aqui de novo. Já que já tem muito pigmento de lápis aqui, eu vou aproveitar e vou puxar pro meu. Ó, eu comecei puxando do lado errado do pincel. E eu tava sentindo que ele não tava indo direito. Então, é importante, de novo, ó. É importante a gente ficar atento no efeito e no deslize do pincel. Porque eles têm os formatos deles, não é à toa. E essa pontinha aqui é muito boa para dar acabamento bem fininho. Por exemplo, se eu quero aqui puxar um pouquinho mais, eu venho com o traço dele aqui, ó, e não é assim e nem assim. Ele é na perpendicular, ó. Um pouquinho inclinado para baixo só, mas quase perpendicular, ó. Vou fechar aqui um pouquinho o olho e
puxo, mas muito devagar, ó. Muito de levinho. É quase que isso aqui, ó, sem muita pressão. Eu puxo e aqui pro traço ir diminuindo a intensidade, eu vou puxando aqui, deixando bem, ó, bem de levinho no pelo. Mas vai bem devagar, tenha muita paciência e persistência. Então, este é um tipo de olho que a gente pode finalizar com aquele lápis aqui embaixo, que se você está treinando bastante, já acostumou. Espero que esteja treinando bastante. E aí você pode variar, ou até no cantinho, ou só no cantinho, ou na raiz toda. Eu prefiro nesse aqui passar na raiz toda porque ele dá uma unidade com o traço aqui, ó. Ele vai parecer que é um tração só. Então, a gente completa tudo para não deixar a raiz do cílio aparente com aquela linhazinha branca esquisita. E aí a gente finaliza com o rímel da melhor forma que você quiser. E aí a gente tira o excesso na pontinha. Esse aqui já não tá com tanto pigmento mais. E aí a gente aplica daquela forma que você já sabe. Ó, pisca para um lado para o outro, pisca para um lado para o outro e puxa. Pisca para um lado para o outro e puxa. Pisca, vai de um lado para o outro e puxa. E vai assim colorindo seus cílios bem felizes e sorridentes. E ó, e se quiser alongar, colore a pontinha, não se aveste. Pode colorir a pontinha se quiser um efeito de cílio maior. Eu tô vendo aqui que esse cantinho ficou meio fraquinho o traço, então eu vou realçar um pouquinho mais. Bem de levinho, não precisa pressionar muito não, porque senão sai muito pigmento e aí na hora que for passar o pincel, sai borrando tudo e é uma tristeza. Aí a gente vem, é tudo muito devagar e muito de leve, sabe? Nada disso precisa de muita pressão, de muita força, de muita intensidade, não. É melhor ir devagar, mais de uma vez, do que fazer um tração pretão e depois não conseguir desborrar, né? Aí é muito triste. Aí, ó, este é um olho, ó, como que fica bonitinho e bem pratiquinho. E aí, se quiser tirar um pouquinho mais dessa manchinha que ficou aqui, é só passar cotonete com base. Ó, tá vendo que esticado, se eu tivesse esticado assim, eu não ia ter essa referência desse ângulo, nem assim, eu não ia ter essa noção que esse traço ia ficar desse jeito. Mas agora aqui e aqui, eu vejo o ângulo certinho que me favorece. É claro que eu já sei, eu já conheço o ângulo que é melhor para mim, mas eu aprendi isso desse jeito que eu expliquei para vocês, porque é um jeito mais fácil, porque de frente a gente tem noção de como que vai ficar. Se a gente fecha o olho, a gente perde essa referência para marcar o ângulo, entendeu? É isso, primeiro o olho está pronto. Claro que pode fazer aquela variação de traço embaixo, rímel embaixo, mas treina esse e seja feliz com esse. E depois vai brincando de fazer outras coisas. Agora, nesse outro olho aqui, eu vou fazer o delineado de novo, só que eu vou fazer o cantinho
esfumado de preto. Então, eu vou fazer um delineado bem tosqueira aqui, ó. Ó, vou e volto, sem muita precisão, sempre apoiando aqui, ó, que mesmo que seja sem muita precisão, é bom não ficar uma coisa tão tão tosca. É meio tosquinho porque, ó, eu vou mostrar. Eu não puxo muito pra fora. Eu venho aqui e vou fazer até aqui nesse fundinho do olho, ó. E vou puxar aqui. Vou fazer um arredondado só, ó. E aqui eu vou puxar um pouquinho mais grosso. E aqui vai ficando um pouquinho mais fino, sem vir muito pra cá. Principalmente se tiver essa parte mais fundinha, não é muito legal escurecer até aqui. Lembretes do bem. E aí o que que a gente faz, ó? Tá vendo que tá bem tortinho, bem rabiscadão? Aí a gente vai fazer o seguinte, com o dedo mindinho de frente, a gente vai começar a puxar, ó. Levanta a sobrancelha, estica um pouquinho o olho pro lado e aí a gente pressiona e puxa para dentro, pressiona e puxa para dentro, pressiona e puxa para dentro, sempre no movimento curvo para cima, sempre acompanhando o formato do olho mesmo, ó. Bem devagarinho. Ó. E aqui, depois, começa por esse canto aqui, porque é o que tem mais pigmento e a gente vai trazer ele para cá. E aí a intenção é vir na pálpebra inteira, pálpebra móvel inteira. Ó. E aí daqui a gente começa a puxar para cá. Se você vê que seu lápis está com muito pigmento, está borrando muito, tem muito pigmento, pega um papelzinho, tira o excesso e volta. Aqui, ó, tirei o excesso e tô voltando, ó. E vou fazer esse movimento de novo. E aqui, ó, onde ficou esse acúmulo de lápis, eu pego um dedo que não tem nada, tiro um pouquinho, ó. E continuo o movimento. Porque como ele é pastoso, a gente tem que continuar repetindo o movimento para ele ficar bem esfumado e bem espalhadinho, sem acúmulo. Aí a gente dá umas batidinhas para homogeneizar o esfumado aqui, ó. Vai ficar bem misturadinho. Ó. E aí, de novo, aí como eu já tenho umas pelanquinhas aqui, ó, se eu fizer isso, ele fica acumulado aqui. Então, eu preciso esticar um pouquinho e fazer isso e dar uma batidinha. Se você ainda não tem pelanquinhas, fique feliz. Mas se você já tem, saiba lidar com elas. E aqui, ó, batidinha para ir misturando. E abre o olho, se olha de frente para ver como que tá ficando. E aí, se você quiser um acabamento que eu gosto e vou falar agora, é de fazer o delineado de novo para realçar a raiz do cílio, para dar aquele efeito de volume na raiz do cílio. E uma opção é esfumar com o dedo, com o próprio dedo, mas bem de levinho dessa vez, para não tirar o esfumado que você já fez. E se quiser um delineadinho mais, como fala, definido aqui no canto, aí pega um tracinho pequenininho,
não vai além do formato do olho. Aí você pode pegar um pincel, lembra sempre de limpar o dedo, porque senão você apoia aqui e vai ficar com uma mancha horrenda. Aí, ó, puxa aqui. No cantinho. Aqui, ó, eu fiquei com um pouquinho para baixo. E aí, o que que eu faço? Pego o cotonete e giro para limpar. Aí a gente abre a boca para esticar mais o rosto. E efeito pronto. Viu como é rapidinho? É claro que na hora que você for fazer, talvez não seja tão rapidinho assim. Mas, se você treinar, treinar e treinar, você vai conseguir rapidinho sim. E é um olho super bonito, dá pra sair para vários lugares. E aí, eu sempre gosto, né, de reforçar aqui a raiz do cílio. Então, eu vou fazer isso de novo. Aqui na raiz toda, porque eu colori por fora ela toda. Então, por dentro ela toda, ela dá o efeito de mais volume no cílio. De novo, eu vou repetir as coisas várias vezes, viu? Então, vamos lá, ó. E agora eu quero nesse aqui só no cantinho de fora. Só para variar um pouquinho. Ó, borrei aqui, tá vendo? Não tem problema, não se desespere. Bem na raiz, pisca e puxa e colore aqueles queridinhos esquecidos lá do canto. Lembre-se sempre deles. Eles ficam bem felizes. E a gente também. Viu como alonga? Agora deixa eu só limpar aqui esse cantinho. Que eu vou explicar uma coisinha importante. Espera aí. Vou limpar aqui, ó. E aí a gente pode finalizar esse acabamento aqui. Bem direitinho. E ó. Esse tipo de maquiagem aqui é legal para quem tem pálpebra maior. Se tiver uma pálpebra menorzinha ou mais caidinha em cima, tenta fazer isso mais no cantinho do que na pálpebra inteira, porque senão vai parecer que está muito cansado e vai cair a expressão. Mas, de toda forma, eu recomendo tentar, porque é interessante de ver. Mesmo que não funcione, é interessante de você conhecer o que funciona e o que não funciona para o seu olho. E fotografa, lembra de fotografar, porque isso é muito importante mesmo. Não é de onda que eu peço para fotografar, não. Faz muita diferença. E é isso, eu quero ver fotinhas de todos vocês. E vou ficar mais um pouquinho para vocês verem. Pronto. Pronto. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E é isto. Ó. Um olho e outro. Esse dá mais profundidade, esse alonga mais. Certo? Então a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até lá!